Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Espero que sim! Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre o eu, o outro e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios, os desafios culturais do lugar onde vivem. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula de hoje definindo o que é cultura. Cultura é um conjunto de atitudes, crenças, práticas de um determinado grupo. Agora que já sabemos o que significa o termo cultura, gostaria de fazer uma pergunta para você. E se eu for para um outro lugar, será que as pessoas desse local terão os mesmos costumes que eu? Provavelmente, as pessoas desse outro espaço terão outras práticas diferentes da minha, porque vivemos em ambientes e realidades diferentes. E isso é o que acontece com as pessoas que fazem migrações. Você lembra o que é uma migração? Provavelmente, as pessoas desse outro espaço terão outras práticas diferentes da minha, porque vivemos em ambientes e realidades diferentes. E isso é o que acontece com as pessoas que fazem migrações. Você lembra o que é uma migração? Migração é o processo que ocorre quando uma pessoa vai de um lugar para o outro. Pode ser tanto permanente, onde se tem o intuito de ficar por muito tempo, ou até não voltar mais para o seu lugar de origem. Como pode ser temporário, onde a pessoa pretende ficar por um determinado tempo. Quando elas saem de sua terra de origem, acabam sentindo um baque muito grande ao se deparar com uma cultura diferente da sua. Como vimos, quando você vai de um lugar para o outro, com certeza você vai ter que se adequar aos novos hábitos deste novo lugar para poder, assim, viver nesse espaço. Pois sabemos que cada grupo tem suas características específicas. E você sabe quais são os motivos que fizeram aquele indivíduo querer ir para outro lugar? São vários os motivos que levam grupos a migrarem de um local para o outro. Dentre eles, o que mais faz os indivíduos terem essa prática é a procura de uma melhoria de vida, procurando novas chances e oportunidades de trabalho. Esse é o fator que mais influencia as pessoas a se mudarem e irem para outros lugares. Vimos que os grupos que vêm para a nossa cidade são os mais variados de vários lugares, mas vamos focar nos migrantes que vêm do interior do nosso estado, tudo bem? Eles vêm em busca de uma vida melhor na cidade. Quem sai das cidades pequenas e passa a viver nas grandes, quando passa a viver em um local novo, sente uma diferença muito forte em relação à cultura. Quando você vai para um lugar novo, você tende a tentar se adequar a essa nova realidade. Por exemplo, quando você vive em lugares pequenos, com características de municípios, esses lugares terão características de ambientes mais calmos. E quando você passa a estar em cidades maiores, como as capitais, os ambientes costumam ter rotinas mais agitadas. Em virtude disso, os costumes das pessoas geralmente são diferentes. E compreender que cada pessoa é um ser ímpar e que o lugar de onde ela veio diz muitas coisas sobre ela, nos ajuda a compreender que cada indivíduo tem suas particularidades e, consequentemente, costumes, e isso depende muito do lugar de onde ela tenha vindo. Mas muitas pessoas não sabem lidar com o diferente.
E isso acaba dificultando esse processo de inserção desse indivíduo nessa nova cultura em que ele está inserido. São muitas diferenças existentes entre a cultura rural e a urbana. Quando falamos a respeito da alimentação, geralmente as comidas existentes nos espaços rurais são alimentos mais saudáveis e na vida urbana os alimentos são menos saudáveis. Na vida rural, é mais fácil conseguir alimentos plantados pela própria família, ou seja, da agricultura familiar. A base da alimentação não são os industrializados. Já na vida urbana, comumente a alimentação é baseada em alimentos processados e industrializados. Portanto, quando há esse processo de migração do indivíduo do campo para a cidade, para alguns, esse processo de mudança é muito difícil, pois há uma ruptura de hábitos. E não é somente essas diferenças que podemos observar entre a vida rural e urbana. Outro desafio cultural que acontece é em relação às manifestações culturais. Geralmente, é no interior do estado que temos as festas populares com comemorações normalmente de cunhos religiosos. Já na cidade, no que se refere às manifestações culturais, vemos festas vindas das mais variadas culturas. Culturas essas que vêm de outros estados e até do mundo. Por exemplo, na cidade, no que se refere às festas de outras cidades, temos como exemplo o Carnaval e a festa junina. Já vindos de outros países, temos como exemplo o Halloween. Portanto, quando o indivíduo vem para a cidade, observe inúmeras festas diferentes das que ele costumava comemorar na zona rural. E aí, quais festas da sua cidade você mais gosta? Outro fator que podemos observar é em relação à linguagem que é usada na zona rural e na zona urbana. Na zona rural, a linguagem que é geralmente usada é uma fala mais informal. Já na cidade, principalmente em ambientes como o de trabalho, a fala formal é a mais usada. Mas, aqui no nosso estado, temos um vocabulário específico da nossa região. Essas falas são tão típicas em nossa região que tivemos um autor, o Sérgio Freire, que escreveu um livro com o vocabulário usado na nossa região, que é o Dicionário de Amazonês. Você aí, qual termo típico da nossa região costuma usar? Eu uso vários, mas claro que quando estou no meu ambiente de trabalho, eu não faço uso dessa linguagem. Afinal, o ambiente formal nos pede uma linguagem mais convencional. E talvez, para quem vem de um ambiente mais informal, que é o caso muitas vezes de quem vem dos povos do campo, sente esse impacto na fala e muitas vezes acaba sendo discriminado pelo jeito que fala. Outro aspecto que podemos observar nos desafios culturais é em relação à vestimenta. Como temos falado, a realidade da vida urbana tem traços diferentes da vida rural. De modo que, dos motivos principais que fazem os moradores dos municípios procurarem a cidade, são as chances de trabalho que essas áreas vêm a oferecer. E dependendo do tipo de trabalho que esse indivíduo venha a estar procurando, o mesmo deve estar usando trajes adequados para ser usado nesse local. Por exemplo, que tal fazermos um joguinho aqui? Você topa? Vamos montar um personagem para ir trabalhar. Para isso, vamos escolher as roupas adequadas para serem usadas em um local de trabalho formal. Vamos lá começar então. Podemos usar um cropped top no local de trabalho? Não, não pode. Não é adequado. Podemos usar uma calça comprida no local de trabalho? Sim, pode. Podemos usar uma sandália de dedo. Atenção, lembrando que esse local de trabalho é formal.
Não, não pode. E uma sapatilha? Podemos usar? Sim, podemos usar. E um short? Podemos usar? Não, não é apropriado para um local de trabalho formal. E uma blusa com mangas? Nós podemos usar? Sim, nós podemos. E assim montamos nossa bonequinha para ir trabalhar. Outro aspecto cultural que podemos observar que diferencia o povo da cidade do povo das zonas rurais é em relação à música. Os estilos musicais que chegam à cidade são os mais diversos possíveis, e isso acontece graças à difusão de informação. Informações essas que, graças à internet, estão cada vez mais rápidas. Por isso, para chegar alguma coisa em um município, primeiro chega na cidade, porque geralmente a internet nesses municípios são normalmente mais lentas e muitas vezes nem se tem esse sinal. Nos municípios, comumente, em relação à música, são escutadas músicas mais de cunho regional, como boi e forró. Já na cidade, se escuta dos mais variados ritmos, do brega ao rock. Uma característica muito importante e que marca as comunidades é a religiosidade entre os moradores. Portanto, o ritmo gospel faz parte de boa parte do gosto musical dos moradores rurais. Quando se fala em cultura, logo nos vem o pensamento nas artes. Nas áreas rurais, o sustento das famílias muitas vezes é diretamente ligado aos trabalhos artesanais que eles produzem, tendo como matéria-prima materiais retirados da própria natureza. E isso faz com que aquele artefato se torne único e característico daquele espaço. Já na cidade, a produção desses materiais quase não acontecem. No que se refere às artes, as cidades costumam ter lugares destinados a essa divulgação das artes, não só regionais, mas também vindas de vários outros lugares. Outros aspectos que podemos analisar também é a dança. Quando se é falado em danças, no Brasil, dificilmente são citadas as danças que acontecem no Amazonas. Mas o interior dos nossos municípios trazem muitas riquezas quando se trata de danças, e as mais conhecidas são as toadas de boi e a ciranda. Ambas as danças são muito importantes para a nossa cultura, mas quando se trata do boi, em alguns grupos sociais, tal dança é discriminada, vista com olhares preconceituosos. Então, se você vem de um lugar onde essa dança é muito apreciada, você logo sente esse impacto. Quanta coisa nós aprendemos na nossa aula de hoje, não é mesmo? Então, chegou a hora de testarmos todos os nossos conhecimentos adquiridos. Então, vem comigo para a nossa hora da atividade. Atividade 1. Complete o texto com as palavras do quadro abaixo. Campo, acostumado, cidade, cultura. Vamos lá. Quando uma pessoa migra do... O que será que nós vamos completar aí? Para a... E nesse espaço? Para morar em um lugar novo. Lá, a vida é bem diferente da que se está. E nesse espaço, nós vamos colocar o quê? Mas, quando se vai atrás de uma vida melhor, não devemos ter medo de viver em uma nova... O que é que nós vamos completar aí? Vamos lá, você vai ter um tempo para completar essa atividade.
Vamos lá então. Esse texto nos traz que o que motiva uma pessoa ao migrar do seu lugar de origem é a tentativa de viver uma vida melhor e que não se pode ter medo disso. Então, nunca tenha medo de enfrentar desafios para alcançar seus sonhos e muito menos não menospreze o sonho do outro. Vamos lá conferir juntos a resposta correta. Quando uma pessoa migra do campo, acostumado, cidade ou cultura, qual palavra se adequa melhor nesse espaço? Isso mesmo, campo. Quando uma pessoa migra do campo para a... Será que é acostumado? Será se é cidade ou cultura? Quando uma pessoa migra do campo para a cidade, para morar em um lugar novo, lá a vida é bem diferente da que se está. É o quê? Acostumado ou cultura? Se você colocou acostumado, você acertou. Vamos lá continuar lendo. Quando uma pessoa migra do campo para a cidade, para morar em um lugar novo, lá a vida é bem diferente de que se está acostumado. Mas quando se vai atrás de uma vida melhor, não devemos ter medo de viver em uma nova cultura. E assim ficou o nosso texto. Agora vamos para a nossa atividade 2. Marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá, primeiro ler as alternativas. Letra A. Será se é verdadeiro ou falso? A cultura existente no interior é igual à que encontramos na cidade? Será se é verdadeiro ou falso? Letra B. A culinária do campo é diferente da cidade. Normalmente, a comida da cidade é mais industrializada. E essa, será se é verdadeiro ou falso? Letra C. Nos municípios, as festas populares geralmente são religiosas. Será se é verdadeiro ou falso? Você terá um tempo aí para responder. Vamos lá responder juntos. A letra A é falsa, porque a cultura na cidade é bem diferente da do campo, como vimos no decorrer da nossa aula. Já a letra B é verdadeira, porque a comida encontrada normalmente na zona rural não passa por processos industriais que nem a da cidade. E a letra C é verdadeira também, porque grande parte dos municípios tem suas festas religiosas como sendo a principal da cidade. Mas é claro que temos cidades que têm outras festas além das religiosas. Vamos lá para a nossa atividade 3. Por qual motivo as pessoas geralmente migram da zona rural para a zona urbana? Letra A.
Busca de oportunidade de trabalho? Letra B, conhecer pessoas novas? Ou letra C, viajar? Vamos lá, você terá um tempo para responder essa atividade. Se você marcou letra A, busca de oportunidade de trabalho, você acertou. E por que, professora, essa é a alternativa correta? É porque, como vimos no decorrer da nossa aula, geralmente nos municípios tem pouca oportunidade de trabalho. E mesmo com os desafios que eles possam vir a encontrar, esses indivíduos vêm tentar a vida na cidade para assim poder ajudar a sua família a se sustentar. Tenho certeza que você mandou muito bem nas nossas atividades. Mas agora chegou o momento de relembrar o que vimos na nossa aula de hoje. Então, chegou a nossa hora da revisão. Em nossa aula de hoje, vimos que a cultura nada mais é do que um conjunto de costumes, práticas, crenças e atitudes de um determinado grupo. Portanto, é o que faz um grupo ser único, por ter suas características próprias. Então, quando se está em um lugar diferente, consequentemente, esse ambiente terá uma cultura diferente da que você está habituado. Por isso, muitas pessoas, ao se mudarem, sentem o peso da mudança, pois cada lugar tem costumes específicos. Como vimos na nossa aula de hoje, os desafios culturais enfrentados pelos povos da zona rural que migram para a zona urbana são muitos. Desafios esses que passam pela alimentação, festas populares, linguagem, vestimenta, música, artes, dança, entre outros. Então, vimos que os desafios culturais da migração da população dos municípios para as cidades são grandes e aprendemos mais ainda a respeitar a individualidade de cada pessoa e que isso é muito importante, pois sempre devemos observar o contexto de onde aquele indivíduo veio. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo bastante sobre o eu, o outro e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios, os desafios culturais do lugar onde se vive. Deixo aqui, um beijo, um abraço e até a próxima aula!